Domingo tem Brasileirão ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde, no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. O que você tem de assunto aí? Matheus Gonçalves vai pro futebol árabe, é isso? Na verdade, ele já até embarcou ontem à noite. Venê? Está sendo vendido ao Al Ahly da Arábia Saudita e foi uma negociação extremamente rápida. Inclusive, quem trouxe primeiramente o nome do clube foi o Léo Dias, o portal Léo Dias. Ah, é? Um beijo para Léo Dias. Aqui porque ele estava sendo vendido ao CSK, estava tudo certo. Mas aí o Al Ahly chegou em cima da hora, fez uma proposta salarial muito melhor do que a do CSK, o jogador gostou, só que para o Flamengo não era bom. A proposta inicial era de 8 milhões de euros. E aí o Flamengo falou, não, esse valor a gente não aceita, embora seja bom para o jogador, mas para a gente não é bom. Aí eles subiram para 9 milhões de euros, mais bônus, através de metas. Aí o Flamengo topou, vendeu 100% dos direitos econômicos dele e o Matheus Gonçalves está de saída. Lembrando que melou uma ida dele para o Cruzeiro ainda nessa temporada, né? Exatamente. E melou por quê, Venê? Porque o Flamengo recuou na ocasião por conta da repercussão negativa. Eu sou contra recuar em negociação por conta de repercussão negativa. Mas nesse caso, no fim das contas, o Flamengo agiu certo. Porque você negociar um bom jogador como esse para o Cruzeiro, que vai brigar por título com você na temporada, não faz o menor sentido. E no fim das contas, o Flamengo fez certo, tanto é que agora consegue fazer uma venda muito boa, na minha concepção, 60 milhões de reais por um jogador que não estava performando no elenco principal. Enfim, para mim foi muito bom e o Flamengo vai ganhar à vista, tá? O Flamengo ainda vai receber à vista, ainda tem esse bom ponto aí, porque é totalmente diferente você receber 9 milhões de euros agora a receber em parcelas durante alguns anos, como o CSK poderia pagar. Lucas Pedrosa, para o jogador, analisamos... Posso falar sobre outro jogador rapidamente? Claro. O Lohan viaja hoje também, emprestado pelo Flamengo ao Pisa da Itália. São dois jogadores que a torcida botava uma expectativa muito alta, mas que não estavam performando. E que recentemente, agora na semana passada, venceram o Mundial Sub-20, né? O Lohan e também o Matheus, os dois batendo pênalti. Um acertou e um não acertou. Ô, Pedrosa, olhando o lado do Matheus, ir pro Al Hilal, Al Hilal, né? Al Hilal? Al Ahly. Ir pro Al Ahly ou pro Cruzeiro, qual seria melhor pro jogador? Pro atleta, com certeza, ir pro Cruzeiro, no sentido futebolístico. Mas assim, ele indo pro Al Ahly, ele resolveu a vida dele. Será, Pedrosa? Resolveu a vida dele, financeira, tá resolvido. Não tenha dúvida, assim, é um jogador com muita qualidade. Não duvido que ele volte ao Brasil em algum momento, até porque é muito jovem e cobiçado por grandes clubes. Mas é isso, cara, a gente tem que entender também que as pretensões que nós temos futebolísticas para os atletas nem sempre é que os atletas têm, porque eles têm que pensar na família deles, eles têm que pensar no futuro deles, eles têm que pensar em tudo que gira em torno. Então eu acho que o Matheus Gonçalves tem futebol para fazer o pé de meia dele, para jogar o que tiver que jogar lá no Al Ahly e depois voltar para o Brasil, ou seja lá qualquer clube do futebol europeu, do mundo, e conseguir desempenhar o seu futebol futebolisticamente falando. É isso, cara, eu respeito muito a decisão. Concordo, discordo, tudo bem, mas respeito sempre. Que é um bom exemplo, o Alexander, que se destacou no Fluminense, foi vendido ao futebol árabe e voltou com 1 ano. Tá hoje no Atlético Mineiro. Super versátil, Pergunta, né? se ele não resolveu a vida dele. Resolveu. Não tem Dá dúvida. pra fazer um churrasquinho? Com Dá ou não dá? E outra, Com picanha. nessa alternativa entre ir para futebol russo e árabe, isso aí. hoje é árabe sem sombra de dúvida. Isso é verdade, até por uma questão de qualidade da família, né? Falando agora do Flamengo, o Flamengo que tem a semana livre para treinar, que perigo esse Flamengo ainda tendo essa semana livre para treinar. Perigo para os adversários. Pro Grêmio, inclusive. Pro Grêmio, inclusive. E quem tem as informações do Flamengo é o Pedro Henrique Torre. Fala, Pedro, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Sport Center.
Tudo bem, Marcela? Um beijo grande para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio, quem acompanha a gente de casa, beijos e abraços para todos. Flamengo naquela semana um pouco mais tranquila, não por opção, acabou eliminado da Copa do Brasil, mas o técnico Felipe Luiz quer aproveitar esses dias aí para caprichar ainda mais no time. Última vitória, último jogo com uma vitória sobre o Vitória, ou triunfo sobre o Vitória, como gostam de dizer, 8-0 no Maracanã na segunda-feira, impactou bastante. Então o Flamengo volta a campo no domingo, 16 horas, contra o Grêmio no Maracanã. Jogo aí importante, o Flamengo tem 46 pontos na ponta da tabela. O Palmeiras, que encara o Corinthians nesse fim de semana, tem 42. O Alexandre fica fora dessa partida, já que teve uma lesão na panturrilha esquerda, saiu no primeiro tempo, primeiros minutos do jogo contra o Vitória, foi até cortado da convocação para a seleção brasileira. O Pulgar também ainda fica mais um tempo aí, aquela fratura no pé direito que sofreu no Mundial de Clubes, vai levar mais um mês aí, muito provavelmente, para se recuperar. Fora de campo, Marcela, tem a questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que, enfim, teve o seu julgamento marcado para a próxima quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, dia 4 de setembro, 9 horas da manhã, no centro do Rio. Então, o Bruno Henrique vai ter que comparecer, enfim, dar sua versão, levar sua defesa naquela questão de manipulação de jogos, apostas, enfim, vai ser julgado já no STJD. Foram alguns códigos nos quais o Bruno Henrique foi indiciado, denunciado pela Procuradoria. Então ele pode pegar um gancho aí de 720 dias, que seria o máximo. Também pode ter que ficar 24 jogos fora, depende aí da questão do artigo no qual ele vai ser julgado lá, que vai ser aceito no julgamento. E além disso, uma multa que pode chegar a R$100 mil. Por enquanto, Bruno Henrique está liberado. Não tem nenhum empecilho, nenhum impedimento para que ele possa atuar nesse fim de semana contra o Grêmio. Mas aí na próxima quinta-feira vai ter, durante a data FIFA, vai ter esse julgamento importante aí para Bruno Henrique e, consequentemente, para o Flamengo. Marcela. Ale, obrigada, viu, Pedro, aí pelas informações. Então é um momento de tensão para o Bruno Henrique, esse julgamento. E agora com data marcada para o dia 4, Rafa? Eu não sei por estar pensando com a cabeça do jogador, eu não sei o que uma pessoa que passa por uma situação como essa sente, vive. O que eu posso dizer é que desde que surgiu a primeira denúncia, desde que as notícias circularam sobre esse suposto envolvimento do Bruno Henrique com apostas esportivas, ele continuou jogando, dando o máximo de si, fazendo bons jogos em muitos momentos, outros nem tão bons assim. E as pessoas às vezes não têm essa visão, mas a carreira do Bruno Henrique ela é marcada por momentos de uma certa irregularidade, outros momentos mais lineares e que ele tem uma sequência um pouco melhor de jogos, é pelo perfil de jogo dele. Então, assim, eu tenho uma sensação de que agora que está chegando o momento para o julgamento, ele pode ter algum tipo de impacto na sua rotina. Mas até então, sem a data marcada, sem essa coisa já divulgada, estabelecida, ele vinha cumprindo o papel dele no campo. E acho que o torcedor não pode se queixar disso. Ele foi útil em muitos jogos, disputa a posição hoje com o Pedro como centroavante. É um cara que tem prestígio com o Felipe Luiz, é ídolo da torcida, que abraçou, que acolheu, mesmo depois de todas as denúncias e algumas evidências que foram colocadas em relação a esse envolvimento, esse suposto envolvimento. Mas veremos que vai ser resolvido na quinta-feira. Não deixa de ser um momento difícil para o jogador, é um momento tenso e para o clube também, Marra. Sim, né? É difícil a gente, como disse o Rafa, a gente entender o que está passando na cabeça do jogador. Mas em campo, ele não dá demonstração de que está abatido, né? Num primeiro momento, quando saiu a notícia, eu pensei, será que... E ele já vai pro jogo, quer jogar, parece que quer jogar. Agora, aí não dá para entender, inclusive, assim, é o que vem pela frente. Se ele tá tão confiante, ou se a personalidade dele libera que ele se divirta, entenda que o futebol é diversão e prazer e tal. Não sei. Em campo ele tá entregando. E nação rubro-negra, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. Primeiramente, uma ótima noite, abençoadas e abençoados. Prestem atenção, amigas e amigos, o Flamengo sonha com a contratação do John Ares para 2026, afirmou o jornalista de muita credibilidade.
Somos Fanáticos, né, que é um portal que é referência, né, sobre mercadão da bola, sobre idas e vindas de jogadores, tá afirmando, né, que assim, jornalista soltou essa informação bombástica de que o Flamengo e eu vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo vai ter muito dinheiro em caixa. A gente sabe que muitos atletas que passaram pelo Fluminense vieram jogar no Flamengo. O caso de Gerson, Pedro, né? Então, assim, o John Ares já foi um sonho, né? Já foi, não, é um sonho do Flamengo, não só da antiga diretoria, mas dessa diretoria também. Então, assim, vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo conseguindo contratar o John Ares, tem que buscar no aeroporto. Tem que buscar no aeroporto, né? Liga para ele, ó, John Ares, a gente conta com você para ser protagonista. O Flamengo tá se desfazendo de alguns jogadores. Matheus Gonçalves foi jogar na Arábia Saudita. Lohan foi jogar agora, né, no Pisa da Itália. Outros atletas vão sair. Caso de Michael e Cebolinha. Volante Alan vai sair. Everton Araújo vai sair. Zagueiro Cleito Bahia vai sair. O Iago também, que fez o gol de empate, né, contra a equipe do Barcelona. Provavelmente algum time inglês vai contratar um jogador porque é um atleta jovem com muito potencial. Então o Flamengo tá fazendo uma limpa, né, dentro do seu elenco para que na próxima temporada o Flamengo possa contratar jogadores saudáveis, jogadores que aguentam a temporada, aguentam o calendário do futebol brasileiro. E o John Ares levou por muito tempo aquele time, né, do Fluminense nas costas. Então assim, vocês já pensaram o John Ares sendo uma opção de ataque para o Flamengo? Então assim, o Flamengo para a próxima temporada, com patrocínio Master, né, com dinheiro de televisão, dinheiro que muitos dinheiro de todos os lados vão chegar no Flamengo, né? É provável o título da Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então assim, o Flamengo vai fazer de tudo para contratar o John Ares para a próxima temporada. Então eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o John Ares com o manto sagrado na próxima temporada. E também saiu uma informação dizendo que o Flamengo vai formalizar uma proposta de empréstimo pelo atacante Marcos Leonardo, do Al Hilal. É isso mesmo, tendo em vista, né, que o julgamento do Bruno Henrique vai sair agora, né, no início do mês de setembro, dia 4. Então, assim, a diretoria está meio receosa sobre isso. E se o Bruno Henrique tiver que sair do Flamengo, o Flamengo já tem uma carta na manga para ser o substituto do Bruno Henrique. E o Marcos Leonardo, por incrível que pareça, ele pode jogar até ao lado do Pedro. Então, assim, essas são as últimas informações do Flamengo. Por isso que eu já até deixei aqui no canal, aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e compartilhe esse conteúdo para milhares e milhares de rubro-negros. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!